Olá, pessoal. Vamos retornando, então. Vamos continuar aí com a nosso assunto de hoje, né? Nossa reunião. Passando agora para essa segunda etapa, então, né? Onde a gente vai falar mais especificamente sobre essa parte aí do funcionamento dos programas de pós-graduação, né? Deixa eu só ver aqui porque que meu mouse não está aparecendo. Deixa eu voltar e colocar novamente para compartilhar. Bom, a ideia, então, nessa segunda etapa aqui agora dessa nossa reunião, dessa nossa conversa, é a gente reforçar, falar aí um pouco mais para quem está chegando agora, né, para quem está começando agora no seu mestrado, para que entenda um pouco mais sobre o funcionamento da pós-graduação, como que a gente tem a nossa distribuição em termos de normativas, principalmente, né, principalmente nesse ano, né, que nós temos aí, para quem está chegando agora, né, muitos ainda não tiveram nem contato, né, físico e com os colegas e com os docentes, né, com os próprios coordenadores, né, então, esse momento é com essa intenção, a gente aproximar um pouco mais, trazer aí informações gerais para vocês, né, para quem já está aí também no curso há mais tempo, mas com certeza, né, a gente já fez essa reunião outras vezes, né, quando estavam chegando, mas com certeza dúvidas, né, vão surgindo com o tempo, e a nossa ideia aqui hoje é essa, é de reforçar com vocês, passar para vocês as principais normativas que a gente tem, como que a nossa pós-graduação aqui é regida, né, e principalmente em termos aí dos nossos órgãos que controlam a pós-graduação no Brasil, né, e nesse sentido de esclarecermos. A gente pode adotar a seguinte condução, né, que a gente vai fazer a apresentação. Se surgir alguma dúvida, né, que agora é algo menos formal. Acho que quando a gente estiver falando sobre aquele assunto, né, vocês podem me chamar. Eu estou aqui em duas telas, né, vocês estão vendo aí meu nome em duas vezes, então eu estou projetando aqui no computador e estou vendo ali a imagem no outro, então vocês podem também me chamar, e aí a gente interrompe, né, para onde a gente está e continua, né, depois, né, então é interessante a gente aí falando sobre aqueles assuntos ali naquele momento. Bom, então, esse funcionamento, então, dos programas de pós-graduação, né, a gente tem aí essa reunião de hoje com essa intenção, né, de dar as boas-vindas, né, aos novos, dar as boas-vindas ao semestre, mesmo eles já estando aí no meio para o final, mas nessa situação toda diferente que a gente está passando esse semestre, né, então, também nisso, para trazer aí essas informações, trazer, né, essa conversa com vocês. Essa parte já foi falada, já foram apresentados, né, os dirigentes na instituição, também os coordenadores aqui estão de todos os programas, né, nós temos aqui hoje 3 programas, né, os 3 programas profissionais, né, bioenergia e grãos, engenharia aplicada à sustentabilidade, tecnologia de alimentos. A gente resolveu agrupar dessa forma porque temos algumas diferenças, né, em termos de normativas para esses grupos de programas, né, então por isso a gente preferiu fazer dessa forma, agrupando, né, os profissionais, e à tarde a gente vai ter essa mesma reunião com os acadêmicos, né, mas no sentido de algumas normas, né, alguns itens que tem para um e não tem para o outro, né. Então aqui estão todos os coordenadores, os 3, né, presentes aqui nos programas profissionais. Além disso, nós temos a agroquímica, a professora Suzana, biodiversidade e conservação, a professora Maria Andréia, ciências agrárias e agronomia, professor Marconi, e zootecnia, a professora Ana Paula. Então, também é importante vocês conhecerem, né, todos eles, para terem contato, dúvidas que surgirem, né, também temos ter esse conhecimento. Aqui só para reforçar que nossa pós-graduação aqui no Instituto completou 10 anos em 2019, já estamos aí no 11º ano, né, então algo que era novo, né, já começa aí a ter mais de uma década de existência da pós-graduação na instituição. Começou com ciências agrárias no programa aqui do campus, né,
e hoje já tem aí 11 anos de criação desse primeiro programa. Hoje são 7 programas de mestrado aqui no campus, 2 de doutorado, né, um exclusivo aqui do programa e um que a gente tem em rede com a rede Pro Centro-Oeste. E aí, nós temos os programas profissionais que começaram, primeiro aqui no campus foi Tecnologia de Alimentos, em 2015, e depois seguidos os 2 caçulas, né, que estão aqui presentes, que é o Bioenergia, Grãos e Engenharia Aplicada de Sustentabilidade, caçulas, mas que já estão aí no seu 4º ano de funcionamento, né. Então, também já tem turmas formadas, como os coordenadores comentaram, né, então, isso também já tem os egressos, né, várias turmas de egressos, e isso também já vai dando essa história ao programa, né. Isso também é interessante, né, de um modo geral, né, na pós-graduação e nessa convivência que a gente tem com os docentes, com os discentes, né, e isso vai trazendo para a gente uma certa experiência, né, principalmente em termos de situações que vão ocorrendo e que a gente vai tendo isso aí como lições, né, e vai aprendendo com essas situações para as próximas que surgem, né, então, isso é interessante. Né. Eu, no caso, participei da criação desse primeiro programa, né, de pós-graduação aqui no campus, do Ciências Agrárias, né, na época somente chamado de Ciências Agrárias, hoje Ciências Agrárias e Agronomia, né, então, de uma certa forma, né, não me considero velho, mas já com uma certa experiência aí, já aqui orientando, né, e participando aí da gestão dos programas de pós-graduação. Mas, lógico, né, claro, isso a gente sempre está aprendendo o tempo todo. Bom, então, como funciona a pós-graduação aqui no campus, né, ou na instituição Goiano, de uma maneira geral? Nós temos, basicamente, os regimentos, né, que trazem para a gente as diretrizes, né, que devem ser seguidas na pós-graduação. O regimento maior que a gente tem é o regimento geral da pós-graduação, né, então esse é o que fica acima de todos, né, então é o que tem ali a maior, digamos assim, maior poder, ou seja, o guarda-chuva, né, que a gente tem em relação à pós-graduação, que traz ali o direcionamento da pós-graduação na instituição. Depois nós temos os demais documentos, né, que aí já são direcionados ao programa, regulamento interno do programa. Isso daqui é importante, porque cada um dos programas de vocês tem algumas normas que são específicas ali do programa, né, então é importante que vocês tenham acesso a esse regimento, está todo, né, todos esses arquivos, todos esses documentos estão nas páginas dos programas, tanto o geral da pós-graduação, né, o interno de cada programa, as normativas de resoluções complementares, né, então a normativa de concessão de bolsa, no caso vocês, né, no caso profissionais, não tem mais bolsas da CAPES, mas tem de outras agências, então cada programa tem a sua diretriz. Estágio de docência, mesma coisa, estágio profissional, mesma coisa, e assim por diante, né, as normativas ali específicas, né, credenciamento de docentes, né, tudo isso a gente tem essas normativas complementares em cada programa. E também documentos da CAPES, né, e agências de fomento à pesquisa e pós-graduação, e o Ministério da Educação, o MEC, né, que também traz esses documentos. E o tempo todo a gente tem novidades, né? Um exemplo, né? 3 dias atrás, né, saiu uma portaria lá do MEC revogando a questão de cotas na pós-graduação. Um exemplo, né, que 4 dias atrás, né, então uma coisa nova que vem das agências, né, superiores e que normalmente os programas de pós-graduação precisam seguir, precisam adotar. E o tempo todo, né, a gente tem novidades nesse sentido, né? Então, a CAPES é aí a agência, né, nacional que regula a pós-graduação no Brasil, né? Então, toda a parte de avaliação, toda a parte, né, de aprovação dos programas, tudo isso é a CAPES quem coordena, quem gerencia, né? Então, é a agência maior que a gente tem relacionada à pós-graduação. E a educação, de modo geral, é o Ministério da Educação. Então, essas normativas são importantes. Vocês devem ficar atentos ao contato com o programa, né, o contato com a secretaria, com a coordenação, principalmente agora, né, nesse momento
né, que estamos passando, de muita incerteza, de muita dúvida, né, e todo esse distanciamento físico, né, que a gente tem. Então, é muito importante vocês manterem o contato atualizado lá na secretaria. O contato oficial é por meio de e-mail, né? Então, por que e-mail? Sendo que hoje a gente tem todas as ferramentas aí de comunicação, né? É oficial e-mail, não quer dizer que vocês não possam, tal, não possam ter, né, outros como o WhatsApp, que é mais comum, mais difundido aí entre todos nós, né? Mas, em termos oficiais, o e-mail é o que fica registrado, é o que fica documentado, né? É o que, qualquer dúvida que a gente tem, qualquer questionamento por parte de vocês, por parte, né, dos professores, né, coordenação, secretaria, né, está lá documentado, né? Então, mantenham atualizados esses dados de vocês na secretaria. Tive um problema, criei outro e-mail, atualizei, agora estou usando esse. Automaticamente, né, façam a comunicação por e-mail, né, que é o que está sendo oficialmente hoje, por ser esse tempo de trabalho remoto, né, as secretarias, coordenações, aulas, professores estão com as atividades remotamente, então, por e-mail é o que fica registrado, né. Acho que o professor Aurélio ligou aí, queria comentar, professor? Aurélio? Não? Não, não, Oswaldo. Ok? Não, não. Não, tranquilo. E outra coisa, leiam os conteúdos, né? Então, para exemplo, né, essa convocação de hoje, né, com certeza foi enviada por e-mail, né? Todas as secretarias, coordenações enviaram para todos os alunos. E aí também já é algo importante que a gente fala, né? Vocês terem noção e já reforçarem o que é uma convocação e o que é um convite. Tem um convite para a live de hoje, né, o webinar lá que o professor Fabiano falou, lá sobre bolsas de desenvolvimento tecnológico, inovação. É um convite. Agora, quando é uma convocação, né, é algo que a necessidade da participação, né? Então, como eu falei anteriormente, a gente viu aí pela própria convocação aos novos, né, que não teve uma adesão tão grande, né, talvez 50%, né, não fiz essa contabilidade ali ainda, mas 50%, pouco mais de participação. Isso é muito pouco, né, então entendemos toda essa situação que estamos passando, mas é importante vocês estarem atentos, é importante, né, se conscientizarem da importância que é a pós-graduação, né, e o curso que vocês estão, né, fazendo parte. Então, como eu falei, a gente vai analisar, vamos ver o que nós traremos de definição em relação aos que não participaram. Mas é importante saber disso, né, essa oficialização que deve ser feita. E nesse sentido, né, de ler os conteúdos. Às vezes é uma informação muito importante, e hoje em dia a gente, às vezes, né, muita informação e muita novidade, às vezes a gente acaba passando rapidamente pela leitura de certos documentos, né, isso, né, principalmente quando é um documento enviado lá pela coordenação, enviado pela secretaria, né, tirem ali um minutinho, leiam com atenção, não entendi isso aqui, perguntem, né, entrem em contato, não fiquem com a dúvida e leiam, né, isso é algo importante que a gente destaca. Outra coisa importante, né, em relação às secretarias, o próprio Adriano, né, já comentou, o professor Alan também reforçou, as secretarias estão funcionando remotamente, estão atendendo, né, na medida do possível, às vezes não é tão rápido. Por que não é tão rápido? Né, hoje nós temos ali, eu falei para vocês, 7 programas, né, 7 programas, e desses 7 programas, nós temos 8 cursos. E desses 8 cursos, né, nós temos 5 secretarias contribuindo, nos auxiliando com os programas de pós-graduação com os cursos. Ou seja, 5 para 8, né, obviamente, não é uma divisão exata, não temos uma secretaria para cada programa, né, as secretarias, elas são divididas em 2 programas, né, pelo menos. Por que pelo menos? Das 5 secretárias que nós temos hoje, uma está de licença maternidade, né, lógico, benefício, né, direito, né, licença maternidade, e uma está para licença capacitação, também direito, né, a qualificação do servidor.
Então, hoje nós temos quanto? 3. Então, são 3 secretárias para 8 cursos, né? 8 cursos, porque tem o mestrado, doutorado em ciências agrárias, né? Alunos de mestrado, alunos de doutorados. Então, mais que 2, né? Ou pelo menos 3 programas cada secretária está cuidando. Então, tenham paciência, tenham calma, todas são muito solícitas, né? A tudo que é pedido, respondem, né? Na medida do possível. Os coordenadores também, todos estão, sempre quando surge alguma dúvida, né, todos levam até a gente, professor Adriano, professor Adam, né. Outra coisa, sempre atentem a essa hierarquia, né, às vezes tem uma dúvida lá, a pessoa está com uma dúvida, como que eu faço, um exemplo, eu tenho que mudar eu posso mudar a orientação, né, professor? Aí encaminha isso lá para a reitoria, né, qual que é o caminho correto, qual que é a ordem correta, né, e, hierarquicamente, começa pela coordenação, né, ou, às vezes, nem pela coordenação, com o próprio professor, né, essa conversa ali já pode ser resolvida. Mas não resolveu, não está tendo a dúvida ainda, vai para o coordenador, conversa com ele, manda e-mail, né, marca para conversar, se for o caso, por videoconferência. Hoje a gente está atuando muito dessa forma, né, tendo muito mais reuniões, muito mais conversas, né, utilizando essa ferramenta que a gente tem agora, que estamos usando agora. Não resolveu com o coordenador? Vai até a mim, né, me procura o professor Adriano, né, aí na diretoria de pesquisa, nós aqui na coordenação geral da pós-graduação, né, não resolveu, aí sim a gente encaminha lá para a reitoria, né, se for alguma coisa interna aqui, a gente encaminha para a direção geral, né, o professor Fabiano também muito atento aí às nossas, né, solicitações, às nossas demandas, né, então sempre nessa sequência, né, para evitar aí atropelamentos, né, e uma coisa que às vezes não precisaria, né, chegar numa instância maior, né, lógico, professor Alan, demais, todos aí têm diversas ações, diversas funções, e às vezes não tem essa necessidade, tá? Então, atentem a isso também. Aos prazos, né, a gente fala aqui sobre prazos, matrícula, rematrícula, isso é muito importante. E a matrícula desse semestre, a rematrícula desse semestre? Aí é um caso à parte, né? Como eu falei, em função dessa situação de pandemia, né, a gente não tem essa definição ainda, né? Agora mesmo, como o professor Alan, o professor Alan, né, já precisou sair, né, como ele havia comunicado, mas nós estamos em conversa com ele sempre, e aí sempre nos repassando sobre essas informações. E ainda não temos a definição de encerramento do semestre. Temos uma previsão, né, em função das matérias que estão sendo conduzidas, né, dessa maneira, né, via à distância, mas com muita interação, né, com muitas aulas síncronas, né, que é justamente isso que a gente está fazendo aqui agora, né, de maneira interativa, e dessa maneira não é uma aula EAD totalmente, né, porque tem essa parte, né, de interação instantânea. Então, temos uma previsão de encerramento em agosto, mas oficialmente, né, como o calendário, né, ele é feito pela instituição, pelo IEF, por todos os programas de todos os campos, então nós ainda não temos essa definição, né, mas assim que for, assim que tiver algum andamento em relação, alguma novidade em relação a retorno de atividades presenciais ou um certo, né, roteiro para isso, protocolos para isso, principalmente, né, destacando aí a segurança, nós vamos destacar para vocês as datas e vai ser, né, divulgado aí bem brevemente. Então, essa questão de matrícula, rematrícula, né, os prazos para isso, também podem ser questionados. Vai ter o processo seletivo para esse segundo semestre? Ainda não está definido, é outra questão que está sendo verificado para a reitoria, conversando com os cursos para vermos essa situação, ainda não foi divulgado, quando for, vai ser também repassado a todos, né, sempre tem perguntas, né, chegam até a gente, então vocês também podem repassar essa informação, né, que eu estou repassando para vocês, que vai ser definido ainda está em análise, em função de toda essa situação que nós temos, né. Então, exames de proficiência, vocês já passaram aí pelas disciplinas de inglês instrumental, alguns estão cursando, então há essa necessidade de ficar atento aos prazos. Alteração do plano de curso,
Esse semestre também, devido à situação, foi toda atípica, né? Normalmente, quando está em situações normais, a gente tem ali a previsão da data de inclusão ou a alteração de disciplinas, todas já previstas no calendário acadêmico, né, do IF Goiano, que está lá no site também. Então, temos um prazo para isso. Trancamento de matrícula em disciplina. Então, comecei a fazer, estou na primeira aula com o professor, e aí verifiquei que não era aquilo que eu tinha pensado para a disciplina, conversei com o meu orientador, vamos trocar. Há essa possibilidade, né? Normalmente, antes de passar ali nos 25% de cursar a disciplina, né, de curso da disciplina, é possível de trancar, e isso vem previsto no calendário, né? Outra coisa importante, né? Atualizações de informações pessoais, né? O Lattes. Então, agora, como estão todos, né? Maior presença em casa, né? Sempre aí com esse cuidado. Então, temos mais tempo para esse tipo de ação também, né? Atualizem, vejam tudo que teve de atualização, né, na parte profissional, a parte acadêmica de vocês, né? Quem está entrando agora, atualizem a informação lá do curso que vocês estão fazendo, né? Quem de vocês aí já colocou que está cursando mestrado em bioenergia e grãos, né? Engenharia aplicada, sustentabilidade, né? Tecnologia de alimentos. Então, quem ainda não fez, está aí a tarefa de casa para hoje ainda, né? Terminou aqui a reunião, já vão lá no Lattes e atualizam. Façam essa atualização constante. O Lattes, ele é a ferramenta oficial que a gente tem, né? A forma de expressar aí todas as informações, né, científicas, profissionais, né, de vocês. Então, é importante vocês atualizem, né? Essas informações lá. Não só dessa parte profissional, mas fiz um trabalho que foi publicado no Congresso Online, né, que hoje está sendo uma tendência cada vez maior, né, de ter essa participação em eventos online, né. Dei uma palestra online também, determinado assunto, determinada instituição, né, e tudo isso coloquem lá no Lattes de vocês, façam essa atualização. Resposta às solicitações das secretarias, né, a gente já comentou, mas só reforçando, às vezes as secretarias, as coordenações entram em contato pedindo ali uma informação que está faltando lá de vocês, então, sempre atentos, né, ao e-mail, principalmente, né, que vocês deixaram informados na secretaria, né, acessem pelo menos uma vez ao dia para não deixar essas informações ficarem atrasadas, ou às vezes são questões urgentes que são necessárias ali, e deem o retorno rápido, né, a essas solicitações. Atentos aí aos prazos que existem no regulamento geral da pós-graduação, né, principalmente aqui relacionados aos prazos para cursar, né, o mestrado de vocês. Nessa situação de pandemia, nós temos aí algumas exceções, né, a própria CAPES está muito sensível, né, a tudo isso que está ocorrendo, então já tem normativa, resolução que eles divulgaram, deixando um pouco mais flexível aí os prazos para defesa, né, já foi informado que nesse período de pandemia não vai ser cobrado esse item, né, o programa, né, tem lá o tempo médio de titulação, que é o tempo médio que os discentes finalizam as suas defesas, e esse é um item que, devido à pandemia, pelo menos nesse período agora, não vai estar sendo contabilizado como avaliação do programa, né. Então, assim, estão sensíveis a tudo isso, mas, lógico, aproveitem o tempo de vocês, né? Não estou conseguindo fazer determinada ação agora porque o laboratório não pode fazer determinada avaliação. Ok, mas então vamos adiantar outras etapas que é possível, né? Como a redação de projeto, como interação com outros grupos, interação com outros professores, definições de plano de trabalho, escrita e redação, né, dos dados que já possuem, no caso, se já estiverem mais à frente no curso, né, então tudo isso, vamos fazer uma revisão sobre determinado assunto ali da dissertação para enviar para uma revista, para uma publicação. Ótimo, vamos aproveitar o tempo para isso, né, eu acho que assim é uma forma, como o professor Alan falou, aumentou o período de submissão de artigos lá para tramitação e tradução, né, então assim, é um reflexo dessa atividade que a gente está mais ligado agora,
né, devido a essa situação de estarmos, né, com esse distanciamento. Antecipe-se as solicitações e aos prazos, né? Então, se a gente já sabe que a rematrícula vai ser lá né, do dia 5 ao dia 10 de setembro, um exemplo. Então, já está lá previsto no calendário, já foi divulgado, então já antecipe-se, não deixe lá para o último dia, para o último horário, para a última informação, para o último, né, respiro. E é sempre assim, principalmente agora, que é muito relacionado a atividades online, se a gente deixa para a última meia hora, para os últimos 10 minutos ali de prazo, né, vai faltar energia, a internet vai dar problema, vai ter algum problema que pode acontecer. Então, né, sempre atentos, né, sempre precavendo aí com essas situações. Trancamento, disciplinas, a gente já falou, é possível, né, esse semestre já ocorreu, a gente fez ali o período de trancamento de disciplinas justamente antes ali de iniciarmos as atividades online, né, porque já tinha passado ali um mês do início do semestre, e coincidiu exatamente com o período ali foi decretada a pandemia, né, mundial, né, eu lembro que eu tinha aula na segunda-feira, era o primeiro dia de aula do calendário, e aí foram suspensas todas as atividades, ou seja, né, não teve nenhuma aula presencial, né, esse semestre. E aí ficou um mês até ter né, foi suspenso o calendário, aí depois, por causa da ação, retornou, foi aberta essa exceção, foi retornado, e aí nós tivemos, então, o retorno das atividades dessa maneira. E aí, nesse período, a gente abriu para que todos que tivessem alguma alteração de disciplina, que fizesse até o início das disciplinas online. Justamente porque não tínhamos ainda o sistema integrado, né, vocês estão tendo aí acesso ao Moodle, e foi tudo novo, né, então, assim, foi bastante corrido, demandou aí um grande trabalho da coordenação, das secretarias, da equipe lá de TI, né, do Instituto, aqui do campus também, para conseguir colocar todas essas disciplinas integradas ao sistema EAD, né, ao Moodle, que é o sistema que vocês acessam lá, para ter toda essa interatividade, né, com as atividades online. Né, então, é a ferramenta principal que a gente tem, oficial, né, na verdade, em relação às disciplinas e em relação à instituição. Por isso a importância, né, todos os docentes, vocês estão vendo aí que todos os docentes têm colocado, às vezes faz atividade aqui via Google Meet, via algum vídeo, alguma ação em outro programa, mas também colocam lá no Moodle para ficar comprovado, né, para vocês terem essa comprovação também, né, dessas atividades à distância. Período de trancamento de curso, ele é possível, mas principalmente em motivos amparados por lei, né, licença maternidade, questões de saúde, quando são questões amparadas por lei, saúde, casos graves, né, tudo isso, acidentes e tudo mais, isso é amparado por lei, é possível de trancamento. Para isso, tem que ter pelo menos cumprido um semestre, então, quem está ingressando agora só a partir do segundo semestre que é possível, né, você já tem que ter completado um semestre, e pode trancar por um semestre também, né, então, é o que o regulamento permite em termos de trancamento. Aqui fala que o TMT continua correndo, né, então, assim, mais no sentido de manter a programação, né, o que vem sido feito, combinado com o orientador, com a equipe de orientação, né, condução de projeto, como que está esse andamento, coleta de dados, né, isso tudo deve continuar previsto, né, porque o tempo, né, de cursar o mestrado continua correndo, né, ele não fica congelado, né, com o trancamento, é só uma ferramenta que se tem nesses casos que são previstos aí por lei. E esse cumprimento aí do plano de trabalho, né, do plano de cronograma do projeto e o desenvolvimento do curso, fica aí a critério, fica responsabilidade do discente. Aqui só relembrando, né, os prazos que a gente tem, isso aqui é do regulamento também, para o mestrado são 12 meses no mínimo. Quando que eu posso defender minha dissertação? A partir do terceiro semestre, né, a partir do 13º mês, a CAPES permite, né, que seja feita defesas, né, que a defesa já possa ocorrer, né, às vezes tem casos, a pessoa já ter feito disciplinas com aluno especial, já ter andado já bastante com o projeto antes, já ter algo já bem estruturado, e às vezes acontece, né, de você ter defesa antes do prazo. Isso pode ocorrer desde que seja depois a partir do 13º mês. Máximo 24 meses, com essa ressalva aqui agora, né, no caso da pandemia,
nós estamos tendo um pouco mais de flexibilidade em relação a isso, né? A própria Caixa já acenou e já está tendo, né, essa sensibilidade. Então, já tivemos casos de prorrogações, né, que já estão sendo, assim, todas analisadas. Isso tudo tem que passar pelo colegiado, né, o colegiado de curso. Ele é outra coisa importante, né, às vezes, para quem está entrando agora que não conhece o funcionamento, até mesmo para quem já está aí há mais tempo, né, temos a coordenação, né, do curso e o colegiado de curso, que ele é composto pelo coordenador, por mais dois membros docentes, pelo diretor, um representante ou diretor-geral, e por um representante da pró-reitoria, pesquisa e pós-graduação, e um representante discente, né? Então, são 6 membros efetivos, né, titulares do colegiado. Então, todas as questões que são levadas, todas as dúvidas que são levadas, os casos que são levados à discussão do colegiado. Então, esses casos de prorrogação, por exemplo, tudo isso passa pelo colegiado, que está sendo também muito sensível, né, todos, né, estão muito sensíveis a essa situação atual, né, quando tem a justificativa devido à questão de pandemia, todos têm sido, né, bastante sensíveis a isso, né, sendo favoráveis. Isso aqui é importante, esse outro assunto, motivos que levam ao desligamento, né, a gente não quer esse item aqui que aconteça com ninguém, mas é algo que a gente precisa ficar muito atento, né, isso está previsto no regulamento, tem lá bastante detalhado, às vezes por displicência, às vezes por esquecimento, né, pode acontecer algum desses casos aqui, que podem levar a essa situação que a gente não quer, mas que pode acontecer, e às vezes acontece, de desligamento. Então, por exemplo, o simples fato de não se matricular semestralmente é o fato que liga ao desligamento, né, que ocorre o desligamento do aluno do programa. Ah, mas eu já terminei as minhas disciplinas que contam crédito, já terminei todas, né, terminei no primeiro ano, e agora o que eu faço? Eu tenho que me matricular? Tenho que matricular, por quê? Tem que ter um vínculo com o programa. E aí, nesse caso, você vai se matricular lá na disciplina de pesquisa, dissertação, pesquisa tese, no caso de vocês mestrado, pesquisa dissertação, cada programa tem seu nome lá, essa disciplina, e aí você fica vinculado ao programa, né? É a disciplina que vincula o aluno ao programa, você se matricula nela em todos os semestres. Por quê? Porque essa disciplina está relacionada com o contato que você tem com o orientador, o contato que você tem para a discussão do seu projeto de pesquisa, fazer a sua programação, tudo isso é relacionado a essa disciplina, né, pesquisa, dissertação que a gente tem. E aí, precisa, então, estar matriculado. Por isso, novamente, né, relembro lá os prazos, que semestralmente tem a matrícula, ou rematrícula, que deve ser feito nesse semestre, agora o próximo, né, nós vamos ainda definir como vai ser, vamos divulgar, né, se ainda tiver nessa limitação presencial, com certeza vai ser todo online, né, vídeo documentos, vídeo de material, então vai ser divulgado. A gente não quer isso aqui, né, reprovação em disciplinas da pós-graduação, normalmente qualificação desculpem, a disciplinas da pós-graduação já é algo que, falar em reprovação já não é algo bem visto. E reprovar 2 vezes na mesma disciplina, né, isso aí é outro item que leva a desligamento, né? Então, atentos a isso, tenha uma dedicação, né, condizente com a disciplina, atentos às atividades. Esse semestre está com essa diferença, né, de ser disciplinas online nessa situação, então as atividades, as avaliações são diferentes, né, tem outro tipo de avaliação, né, atentos a isso, né, qualquer dúvida, qualquer problema que estiver tendo, né, entre em contato com o professor, entre em contato com os coordenadores, avisem sobre o que está acontecendo, algum problema que teve, né, para não deixem chegar no final, né, às vezes acontecem situações que o aluno atenta para isso depois que já está lá do meio para o final da disciplina, ou a disciplina já terminou, já está terminando, e aí que vai relatar um problema que teve, né, isso não deve ser, né, deve ser avaliado aí durante a disciplina, deve ser, né, conduzido dessa maneira, antecipem-se, né. Ultrapassar o prazo para a defesa, né, como a gente falou, tem aqueles prazos, agora em situação em função da pandemia, está tendo essa flexibilidade, mas atentos a isso também. Eu tenho flexibilidade, mas então vou prorrogar minha defesa por 1 ano.
atentos a isso, aos prazos, lógico, né, que sejam justificativas, que sejam plausíveis também, né, em relação a prazo aqui de defesa. Reprovação na defesa da dissertação ou tese, né, no caso da dissertação mestrado, então, no regulamento atual não prevê uma segunda chance para a defesa, né, então, se for reprovado na defesa, lógico, a gente não quer isso, mas né, muito contato muito próximo aí com o orientador de vocês, né, é muito importante isso, que tenham ali uma qualidade, né, desse material que vai ser levado para a defesa da dissertação, né, e lógico, você fez o seu trabalho ali com todo o seu esforço, com toda a sua dedicação, né, sempre acompanhado ali pelo orientador, pelo co-orientador, né, e fazendo um trabalho robusto, vai para a defesa com segurança, né, e aí essa situação, ela, né, não ocorre. Então, isso leva, né, se houver aprovação, leva a desligamento. Abandono de atividades, né, sem justificativa, às vezes, agora, com essa situação de distanciamento, fica, às vezes, um pouco mais, vamos dizer assim, a gente fica um pouco mais sem contato, né, e com isso, às vezes, pode acontecer de ficar sem ter sem manter, sem dar retorno para o orientador, sem dar retorno para as atividades que estão sendo feitas. Nós tínhamos antigamente o relatório semestral, esse relatório semestral de atividades ele foi substituído por um relatório semestral, né, mas não quer dizer que seja menos importante do que o mensal, né, o semestral ele tem essa mesma função, né, de dar ali uma informação, principalmente a coordenação de cursos, sobre o andamento do trabalho de cada discente, né, e esse relatório, né, ele está presente lá no site também do programa, já podem, né, vocês devem baixar o modelo lá, quem está entrando agora, quem já está no segundo semestre da frente já sabe como é feito, e lá destaca tudo que foi feito nesse período, né, então você cursou disciplinas, você já fez o início da redação do projeto, revisões, né, atividades que estão sendo desenvolvidas, e isso é justamente para ter a nota, né, a avaliação dessa disciplina de pesquisa de dissertação, né, está aqui, né, está na frente aqui, pesquisa de dissertação, e aí, essa disciplina, a nota dela é em função desse relatório de atividades. Ah, esqueci de entregar o relatório de atividades. Estava previsto lá para ser entregue até 15 de agosto, um exemplo, né, aí as coordenações vão repassar esse prazo agora, em função do novo calendário, das novas atividades, ainda não está definido. Quando terminar o semestre, vai dar alguns dias antes para ser entregue esse relatório. Esqueci de entregar o relatório. Né? E, assim, infelizmente, o esquecimento, né, o passar do prazo, né, sem justificativa plausível, né, isso leva à reprovação nessa disciplina, né? É o conceito N, que é uma disciplina que não tem nota, ela tem conceito apenas N, né, de negativo, de reprovado. Então, 2 vezes a reprovação nessa disciplina, você está jubilado. Então, daí a importância, né, de manter as atividades, né, que estão previstas lá no seu plano de curso, né, manter o contato sempre com o orientador, né, assim, o orientador é a pessoa mais próxima que você deve manter, né, o contato, né, durante o curso. Né, é quem vai estar ali te direcionando, te auxiliando nessas escolhas, né, de disciplinas, de projetos, de atividades. Então, sempre façam isso, né, mantenham esse contato muito estreito com o orientador para que sejam, né, mantidas aí boas relações também. Né, às vezes a gente tem muito problema disso, né, de relacionamento, discente-docente, orientador, né, às vezes tem problema de um lado, às vezes tem problema do outro, às vezes tem problema dos dois lados, então, às vezes a gente precisa fazer reuniões, né, eu mesmo já participei de várias reuniões, não são muito agradáveis, né, de chegar numa situação mais extrema, desgaste, né, entre orientador, aluno, né, junto aí chama a coordenação geral, coordenação de curso, diretoria, né, de pesquisa, e assim, não deixem chegar nesse nível, né, antecipem-se, conversem, às vezes, na maioria dos casos, a gente vê que é falta de comunicação, né, entre aluno-docente, docente-aluno, né, mas sempre tenham esse bom senso, tenham aí essa tranquilidade para sempre
Estou tendo um problema, não consigo conversar com o orientador, ele não tem tempo, ele não consegue, né, dar assim, não. Bom, aí já é uma situação um pouco extrema, né? Como eu falei, procurem aí o coordenador de curso, relatem a situação, né? Se houver necessidade, me procurem também. Então, assim, aí são casos, não deixem chegar no ponto extremo, né? Sempre tenho esse contato muito próximo com o orientador, né? Todos os documentos que vocês encaminham para a coordenação têm que ter o aval do orientador, né? Quero mudar uma disciplina no meu plano de curso, quero alterar determinada programação. Tudo isso tem que ser acordado com o orientador, né? Então, por isso a gente fala desse contato muito próximo que devem ter com os orientadores, né? Média global menor que 7 é outro motivo que leva ao desligamento, né? As nossas disciplinas, elas são avaliadas, né, por notas, e, e a média para ser aprovada na disciplina é média 7, né? Então, a média menor que 7, ela resulta em reprovação, e aí, nesse caso, se a média global, que é uma média ponderada, né, está lá no regulamento geral, tem até a formulinha lá que faz o cálculo, né, que é uma média ponderada entre a nota ponderada com a carga horária, né, da disciplina, e aí, se essa média geral, global, for menor que 7, isso é motivo de desligamento, né, e acreditem, acontece, né, casos, né, vários casos temos, né, nos programas, e assim, não é interessante, né, então, dediquem, façam ali, cursem as disciplinas com dedicação para que isso não ocorra, né. Não entregar o relatório semestral, a gente já tinha falado, né? Isso implica em reprovação, né, na disciplina, e 2 vezes reprovação na disciplina de desligamento. E, de modo geral, né, não completar todos os requisitos exigidos para o programa. No regulamento interno de cada programa, tem lá os requisitos necessários, né? Então, às vezes, algum ou outro tem alguma diferença, alguma particularidade, né? Então, essas tendências aqui previstas nos regulamentos, elas, né, devem ser vistas para, havendo pendências, é motivo também para desligamento, né? Atenção especial a essas disciplinas que a gente tem, né? A disciplina de seminários, ela tem algumas diferenças também entre os programas. De um modo geral, ela é ofertada aqui no segundo semestre. Alguns programas têm a defesa do projeto nessa disciplina, alguns programas criaram a disciplina de qualificação, que aí nessa disciplina de qualificação tem a defesa do projeto, né? São particularidades aí de cada programa. Então, atentos a essas disciplinas. Seminários, qualificação e todas as exigências, né, que tem em cada uma delas, né? Isso, o professor da disciplina passa, né, tem a normativa também no site, e sempre o professor leva todas essas informações para vocês. Pesquisa, dissertação, né, a gente já falou, deve ser matriculado em todos os semestres. Entenda as normas aí de cada programa, de cada disciplina dessas aqui, para que não tenha problema, né, como a gente falou aí, de deixar de entregar um relatório, né, e ser reprovado na disciplina, perder prazo, ser, né, conceito N na disciplina, né, e isso é importante vocês ficarem atentos. Todo o trabalho de vocês, para chegar na dissertação final, vai precisar de ter um projeto, né, como a gente falou aí, que defendido, apresentado numa disciplina específica. Após essa apresentação e essa aprovação pela banca, né, as correções que são feitas pelo aluno e aprovação pela banca, esses projetos, eles precisam ser registrados na diretoria de pesquisa e pós-graduação, né. A professora Adriana acabou de atualizar, né, a forma para esses registros de projetos, isso já foi repassado aos docentes. Alguns programas já repassaram também a todos os discentes, né, e as instruções via e-mail, e também vão ser divulgadas no site. Esse projeto, então, ele é registrado nessa situação de pandemia. Esse registro está sendo todo online, né, envie por e-mail dos documentos, tem um formulário próprio que você preenche, né, junto com o orientador, encaminha para o registro, e após esse registro, então, aí sim, você vai ter finalizada a disciplina, né, ou de seminários ou de qualificação. Então, essa exigência aqui do registro de projetos, atentos, né, para quem está aí no segundo semestre ou para quem está iniciando agora,
deve então ficar atento ao próximo semestre a esse registro. Se for um projeto aprovado, que o professor tenha aprovado em alguma agência de fomento. Esses projetos aprovados, aí vocês devem entrar em contato com o professor, né, para ele explicar os detalhes. Normalmente, esses projetos aprovados, eles já estão registrados lá na diretoria de pesquisa. Então, aí é só pegar o comprovante de registro desse projeto lá, né, com o professor, que o professor tem lá na diretoria, e entregá-lo ou enviá-lo, né, à secretaria, né, ou ao professor da disciplina. E aí já tem esse comprovante de registro, né. Então, essa questão do registro de projetos é importante vocês ficarem atentos. Norma de concessão de bolsas, aqui eu destaco, né, no caso, a CAPES, hoje ela financia apenas programas acadêmicos, mas não é para desanimá-los, né, os programas profissionais também têm a possibilidade de ter bolsa, né, principalmente projetos de pesquisa, projetos de inovação, né, temos aí editais que estão abertos para envio dessas propostas, e sempre com esse viés, né, de aplicação na indústria, de aplicação a processos, né, vinculado aí a empresas. Então, muito atentos a isso. A maioria de vocês, ou muitos de vocês, tem esse vínculo já com a empresa, né, o vínculo empregatício. Então, às vezes, a própria empresa pode, né, enviar o projeto, né, esse edital do FINEP, ele prevê isso, né, um edital grande, projetos grandes de inovação que podem ser enviados, e nesses editais, né, esses projetos enviados nesses editais, prevêem bolsas para alunos, né, de mestrado de modo geral. Aí não é específico, né, o bolsa de pesquisa não é específico para acadêmicos. Então, a exceção aqui é só a CAPES, que, por enquanto, mantém essa questão de financiar bolsas apenas para programas acadêmicos, né. E também a situação, principalmente a situação econômica que o país passa, né, e já passava antes, né, dificuldades, e agora com a situação de pandemia, temos também muita incerteza com relação a recursos, né, destinados pelas agências de fomento, principalmente a CAPES, que já acenou dificuldades aí, né, em financiamento, principalmente bolsas e custeio, né, para os próximos meses, né, 2021 também. Então, assim, não é um cenário muito favorável, mas temos que ver onde tem as oportunidades. E hoje as oportunidades estão muito vinculadas a trabalhos, projetos vinculados à empresa, com todo esse interesse empresarial, que vão gerar patentes, vão gerar produtos, né, softwares, processos. Então, isso tudo, para os mestrados acadêmicos, é um ponto principal, né. Tem algumas áreas que, dependendo do produto técnico, ele tem um peso maior do que o produto científico, do que o artigo científico, né. Muitas delas dividem, né, metade técnico, metade científico. Então, exemplos de produtos técnicos, né, como patentes, como registro de softwares, tudo isso, né, as startups, né, empresas, tudo isso, né, que tem a participação de alunos, tudo isso está sendo contabilizado muito, né, e é muito bom para a formação também acadêmica dos alunos. Então, a própria Embrapi, né, a professora Renata, que está aqui, faz parte lá da equipe, né, que gerencia esse projeto Embrapi, né, o professor Aurélio também, que está aí presente. Então, projetos vinculados com a empresa, né, e que financiam muito relacionado aí à execução desse projeto. E nesse financiamento temos bolsa, temos possibilidades aí, né, de vocês terem acesso e participarem e contribuírem, né, de uma forma mais efetiva. Então, dúvidas em relação a isso, podem conversar comigo, com a Renata, com o Aurélio, né, o Gustavo, toda a equipe lá, né, de trabalho lá com o Polo Embrapi, que financia, né, é uma forma de financiamento muito interessante, vinculado aí a projetos com parceria de empresa. Passando para esse item, que é relacionado aí ao estágio de docência, é um item que eu passo aqui apenas como informação também, para vocês é uma disciplina optativa, né? É optativa, quer dizer que eu não sou obrigado a fazer, então não vou nem saber o que é. Não é bem assim, né? O estágio de docência, ele é interessante, a CAPES, ela
ela traz isso como uma obrigação para os mestrados acadêmicos, principalmente, né, aqueles que atuam na docência, é um aprendizado, né, do estudante com essas ferramentas de metodologias de ensino, principalmente para o nível superior, né, então é o acompanhamento com o professor que está ali conduzindo uma disciplina na graduação, né, então o objetivo justamente é esse que está aí, né, possibilitar a experiência de magistério em magistério de ensino superior, né, integrando aí atividades da graduação e da pós-graduação, e reforçando aí a formação discente. Então, temos casos de alunos de mestrados profissionais que fazem a disciplina de estágio de docência para ter essa formação. Não sei se amanhã eu vou atuar, né, numa instituição de ensino, né, de pesquisa, que isso vai ser interessante ter essa formação. Então, tivemos casos aí de docentes, né, que já atuam alunos, né, que já atuam na docência, então é interessante, aí é feito pelo formulário próprio, está lá no site, vocês têm essa informação. Aqui eu deixo só essa ressalva, né, que não é o estágio, ele não é para substituir o docente, né, já tivemos alguns problemas aí com alunos que estavam, né, não tomando o papel do docente, mas ministrando aula sem a presença do docente, em situações aí que geraram problema para a instituição, né? Então, é sempre ter esse acompanhamento, sempre na presença do docente, responsável pela disciplina, não precisa ser necessariamente o seu orientador, pode ser algum docente que faz parte do programa, ou não, pode até ser outro docente fora do programa, né, mas tem que ter esse aval, tem que ter esse acompanhamento, né, essa autorização pelo docente, sempre esse contato direto, e não substituir o docente na disciplina. Tem uma limitação de carga horária, né, não é toda a carga horária, é uma pequena parte, né, em torno de 20% da disciplina que pode ser ministrada pelo aluno junto com o docente, né, e outras atividades que complementam ali a carga horária, né, desse estágio de docência, como preparação de aulas, né, outros materiais e assim por diante, né. Passando para um outro item, isso aqui já está lá no final, mas é interessante vocês agora que estão no início já irem, né, sintonizando, já irem pensando, já irem se preocupando com esse item, que é lá o final, a redação da dissertação, no caso de vocês. Nos mestrados profissionais, mesmo que seja um trabalho que vai ser feito, um protótipo, algo que vai ser desenvolvido, ele ainda precisa ser feito na forma dissertativa, né? Então precisa ter a dissertação, e essa dissertação deve ser apresentada e defendida, né? Muitas delas são feitas nesse formato, né? A nossa normativa, ela estabelece que seja feito seguindo esses itens, né? No caso aqui destinado a artigo científico, mas pode ser, como eu falei, né, situações em que a gente tenha produtos técnicos, né, ou processos sendo feitos. Então, aí, ao invés do artigo científico, vai mudar somente esse item aqui, né, ou pode ser em forma de capítulos também. Eu tenho um artigo técnico e um artigo científico, né, então, ótimo, está lá o capítulo 1, capítulo 2, a introdução geral, né, e depois, lá no final, a conclusão. Então, deve ser nesse formato. A gente já há algum tempo adota essas normas, e é justamente para facilitar justamente a publicação desses materiais, revistas técnicas, revistas científicas, né, nesse sentido, para já ter esse material facilitado. Já pensem nisso, né, vocês já estão elaborando aí o projeto inicialmente, então já pensem nessa estrutura, visualizando lá o final, né, quando vocês forem finalizar com a dissertação. Para a defesa, precisa ter esse termo de responsabilidade autoral, está lá no site também. Isso daqui é muito importante para questões éticas, né, desculpem, porque temos casos, né, no Brasil, no mundo, questões aí que fogem a essa parte ética, né, de cópia de trabalho, cópia de material, né, e aí, nesse caso, já tivemos casos aqui no Brasil, né, de banca que participou de trabalhos como esse, que tinham havido ilegalidade ali na redação, né, e dificilmente a banca consegue identificar, ou às vezes quando é uma questão muito específica, e aí depois foi descoberto, e aí houve respingos, né, até na própria banca, né, a banca estava sendo, né, incluída no processo porque
como se tivesse sido conivente, né? Então, esse termo de responsabilidade autoral é justamente para isso, para eximir a banca, né, e principalmente, né, às vezes você convida pessoa externa, né, pessoa que vai contribuir ali com toda a boa vontade naquele trabalho, e às vezes pode ter algum problema nesse sentido. Ah, isso acontece aqui no Instituto. Já tivemos casos, não tão graves como esse, de você ter aí perda de título, perda de exoneração de funcionários, né, devido a casos como esse, de plágio, de situações, né, mais extremas, mas já tivemos casos aqui no Instituto de trabalho que tinha muita cópia de material já publicado, né, e cópia íntegra, né, revisão que a pessoa recorta e cola a revisão de outra pessoa e coloca. Isso já aconteceu, né, em casos aqui, né, nos nossos programas de pós-graduação. Então, assim, muito atentos, pessoal. Eu sei que hoje temos muita facilidade de material, né, temos muito acesso à literatura, a materiais bibliográficos, né, mas sempre atentos a isso, na hora principalmente de escrever o projeto de vocês, de fazer as revisões, né, sempre com aquele cuidado, né, de não copiar na íntegra o que a pessoa colocou, e sim ler o trabalho e transcrever com a sua forma de colocar aquele material, né, e isso, muita atenção, né, nesse caso, quando a gente falou, ética na pesquisa, ética na pós-graduação, é um assunto importante. Nós temos pensado, né, em ter disciplinas nessa linha, é algo que a gente tem trabalhado, não só disciplinas, mas palestras, e hoje em dia com a facilidade, né, e ficando cada vez mais comum, né, as palestras e as lives com tem a limitação, né, física, então, isso a gente tem trabalhado, esse semestre agora foi um pouco mais confuso devido a todas essas mudanças, mas nós temos trabalhado nesse sentido também de prever ações nesse sentido, né, de instruir vocês, alunos, né, nesses riscos que podem ocorrer relacionado aí a questões autorais, a questões éticas, tá? Então, esse termo é justamente para isso. Vocês têm que assinar, quando vão entregar a dissertação lá para a banca, tem que assinar esse termo para ir para a defesa, né, se responsabilizando pelo que vocês estão entregando, pelo material que vocês escreveram e estão entregando ali para a banca, para aquela defesa, tá? Bom, aí depois que fazem isso, né, que entrega esse termo, vai à defesa, dá tudo certo, termina, aprovado, ótimo, terminou tudo, né, posso, né, fechar o computador, embora para casa não, porque se for online vai ter que ficar ali mesmo, não precisa fazer mais nada, não, né, terminou a defesa, vem as correções, né, então vem as correções que devem ser feitas, né, de imediato, o mais rápido possível, né, após a defesa. Eu sei que muitos têm várias atividades e às vezes está muito, né, depois do final de muito trabalho, fica ali querendo protelar um pouco mais, mas aí também nós temos o regulamento geral que traz esses prazos para finalizar, né, então você só finaliza o seu mestrado quando você entrega a versão final e quando você entrega todos os documentos, né? Então, versão final da dissertação, para dar baixa lá no sistema, né, da CAPES, né, o Sucupira, que é onde você lança toda a vida, né, do aluno e essa parte final também, os documentos finais da dissertação, e aí sim, entrega o artigo técnico, entrega o artigo científico, entrega tudo que é exigido ali no regulamento, aí sim você pode fazer o pedido do seu certificado, né? Aí sim você tem direito a finalizar e aí concluir tudo, né? Então, muito atentos a isso. Aqui nós temos essa questão que eu já informo a vocês, que isso está lá no regulamento geral, né? Nós temos um prazo aí de 60 dias sem multa para entregar essa versão final da dissertação corrigida após a defesa, né? Então, defendeu hoje, né, dia 19 de junho. Então, você tem 60 dias para finalizar, corrigir tudo e entregar. Depois disso, 1% do salário mínimo ao dia de multa, né? E isso um prazo limite de 180 dias, ou seja, né, começa a cobrar multa lá no 61º dia e depois tem o prazo final até 180 dias, né, que é muito tempo, 6 meses para entregar, né, e ainda assim, acreditem, tem casos que não entrega e que nós temos, né, problemas com isso. Aí vocês vão falar, mas e agora quem
está defendendo agora a questão da pandemia e vai pagar a multa. Não, essa multa ela foi suspensa para o período de pandemia, né? Com certeza vocês, né, até a defesa não vão estar mais nessa pandemia, se Deus quiser, nem em outras, né? Tomara que não venham. E aí, nesse sentido, até lá isso não vai estar mais vigente, mas então podem divulgar também, já foi divulgado, né? Nesse período agora, a partir do dia que foi decretada a pandemia, né, não está sendo cobrada essa multa. Porém, né, assim que as atividades voltarem, volta ao normal, ela está reativada normalmente, como prevista lá no regulamento geral da pós-graduação. Além de entregar a versão corrigida, né, deve-se entregar os comprovantes de revisão de inglês e português, né, isso também as secretarias de cada programa tem a lista lá de revisores credenciados para se fazer essa revisão. Eu conheço um revisor, né, de português e inglês, que é da minha área, que trabalha já com artigos científicos na área, né, específica que eu trabalho, tem um currículo bom, dá aparecer em instituições, em revistas, em periódicos. Ele pode ser credenciado no programa para fazer esse tipo de revisão? Pode, né? Não é algo fechado, né? O tempo todo a gente está atualizando quando vem essas demandas. Basta ele entrar em contato com a coordenação, enviar o seu currículo, enviar lá uma solicitação, pode ser por e-mail, né, mesmo, enviar o currículo, mostrando essa competência técnica dele nessas áreas aqui de atuação, né, ou do inglês e do português, e aí passa pelo colegiado, o colegiado deu um ok, ele está credenciado. Então, vocês podem entrar em contato com essa pessoa para fazer a revisão. Se não tiver, aí tem que ser a lista que está lá. Lembrando que isso é uma obrigatoriedade, né? Tem custos envolvidos, né? A revisão é feita por terceiros, né? Então, aí já fiquem atentos a isso. Podem fazer uma pesquisa, e é interessante que façam, né? Para ver quem tem o melhor preço, melhor prazo, né? E assim por diante. A lista ela é disponibilizada para isso também, né? E é uma exigência, né? Que sejam feitas essas revisões para evitar que passem, né, erros de português, erros de inglês, que esse material ele é depositado aqui ou no repositório do Instituto. Então, ele fica lá no repositório, na biblioteca da instituição, né, acesso aberto a todos, né, todos têm acesso pela internet a seu material, a sua dissertação. Então, daí, esse cuidado precisa ser feito, né, para entregar essa versão final, né, e entregar lá no repositório. Para o repositório, esse item aqui, né, o termo de ciência e autorização eletrônico, que deve ser entregue, e temos também, né, tá aqui o site, né, do repositório EF Goiano, e isso é, então, um documento feito todo online, né, hoje em dia também não tem necessidade mais nada física, né, lá no repositório, na biblioteca. Antes entregava-se as vias impressas lá, hoje não, é só o arquivo, repositório, né, que é colocado. Vias impressas, então, só se algum dos membros da banca fizer questão de exigir, né, olha, né, hoje em dia poucos, né, têm, né, exigido isso, a maioria quer somente o arquivo final da dissertação do aluno. Mas se alguém quiser, aí o aluno, né, fica incumbido dessa entrega, né, e do envio da versão para o membro da banca específico que quiser, né. Também a gente pede uma cópia em PDF do arquivo, né, em CD. Hoje, nessa situação de pandemia, não está sendo pedido, né, a via CD, mas passando, né, retorna isso, porque esse material fica, né, registrado, fica arquivado lá na secretaria, né, essa via CD, a via em PDF. Por enquanto, está sendo pedido a via em PDF, que é encaminhada por e-mail, né, para a secretaria. Termo de autorização, ok. Esse termo de autorização aqui, ele, principalmente com aqueles trabalhos que são, o meu trabalho vai gerar uma patente, eu não posso publicá-lo, né, no repositório. Ok, está lá um termo, né, você vai assinar, o orientador vai assinar, que tem direitos autorais e vai exigir patente, aí assina e entrega esse termo, encaminha esse termo, né, junto com o trabalho somente para a secretaria. Ele não vai para o repositório, né, quando exige a patente. E aí, outras pendências, né, verificar outras pendências, entregas de relatórios, entregas de documentações que possam ficar, né, na pendência para o aluno finalizar o seu processo na secretaria e ter direito ao título, né, finalizar e pedir o certificado de conclusão, né, que ao final, esse aqui já tem.
temos o diploma, né, e o certificado de conclusão. A partir do momento que você entrega todos esses itens na secretaria, você já finaliza a sua situação com o programa. E aí você já pode pedir um certificado de conclusão que ali dentro de 5 dias úteis, né, já é emitido. Aí o próprio diretor-geral, desculpa, o diretor de pesquisa e pós-graduação assina, e aí você tem ali rapidamente aquele certificado. Porém, esse certificado ele tem uma validade, né? Se não me engano, são 150 dias. Passou disso, aí ele já perde a validade, você teria que pedir um outro certificado, ou então já pediu o diploma, que o diploma você tem que abrir um processo, tem todas as instruções estão lá no site, e aí você encaminha para a reitoria esse pedido de diploma. E aí também demora um certo tempo, normalmente fica em torno de 3 meses, para ter esse diploma. No período agora de pandemia, a gente está um pouco maior, porque aí exige a parte física, assinaturas, né, e aí a instituição ainda está estendendo um pouco mais esse prazo. Mas a partir do momento que está finalizou todas as atividades, você já pode pedir. E também outras questões, como, por exemplo, envio de produções científicas, técnicas. Aí, cada programa tem estabelecido no seu regulamento o que é exigido, né? Tem programas que exigem uma produção técnica, uma produção científica, né? Tem um determinado conceito de revista, né? Então, fiquem atentos, procurem lá o regulamento do programa, onde tem esse item, para ver certinho, conversem com o coordenador para ver certinho o que precisa. Temos aí o Qualis das revistas, né? Muitos desses quesitos são exigidos lá para revistas com conceitos mínimos, né? E hoje o Qualis ele está sendo atualizado. Nós temos ainda no site lá da CAPES o Qualis antigo, né? Que era da avaliação 2013, 2016, e agora vai ser o Qualis único, né? Que provavelmente vai ser divulgado somente no começo do ano que vem. Ontem nós tivemos uma live lá da equipe técnica lá da CAPES, que comentaram um pouco sobre isso, né, mas, de modo geral, o que a gente tem é apenas uma lista prévia, que não é oficial, né, foi divulgada extraoficialmente, né, segundo o próprio pessoal da CAPES, foi vazado. O que a gente tem é esse momento. E já tem uma prévia de como vai ser esse Qualis único. Então, assim, o que a gente tem dos próprios coordenadores de área da CAPES, que já informaram também para a gente, a passar essa informação, é de que vai ser esse Qualis único mesmo, né? Então, aquele documento que vocês têm, se não tiverem, né, podem pedir para mim, para os coordenadores, que a gente repasse essa lista prévia que a gente tem. O que vai ser é atualizado, né? Então, baseado ali principalmente em critérios, né, de indicadores bibliométricos, né, o JCR, o SiteScore, o indicador lá do Google acadêmico, que vão classificar essas revistas, né, de acordo com a sua relevância. E aí elas têm toda aquela publicação, né, todo aquele conceito, né, de revistas conceito A e revistas com conceito B, né, o A vai de A1, A2, A3, A4, isso é uma mudança também que ocorreu, e o B de B1, B2, B3, B4, e aí, né, para as nossas avaliações, falando aqui na parte científica, revistas científicas, sempre deve ser preferido revistas com conceito A até o A4, né, então acima A4 ou superior. Então, já é uma dica para vocês, né, pensarem, vamos mandar o trabalho para determinada revista, então, né, entrem lá nesse Qualis prévio, né, para já ter uma ideia do Qualis dela, e procurem revistas com melhores conceitos, né, preferencialmente acima de A4. Isso vai ser atualizado, né, segundo informações lá da CAPES, até o ano que vem, começo do ano que vem, devem ser disponibilizadas no site, e aí sim vão ser as avaliações definitivas das revistas, né. Algumas dessas que estão nessa lista prévia vão ser atualizadas. Mas já é um direcionamento que a gente tem. Bom, a alegação de desconhecimento, né, do regulamento, do regimento, né, do programa, não é justificativa aceita, né? Às vezes a gente recebe aí justificativas, perdeu o prazo, não passou dos 6 meses para a entrega da versão final, mas eu não sabia, né? Durante todo o curso, a gente sempre faz questão
de ter essa reunião inicial com todos que entram nos programas de pós-graduação. Depois disso, os coordenadores sempre estão atentos, sempre conversando com os alunos, e sempre falando de tudo isso, de todas essas normativas, para ter esse conhecimento e essa divulgação ampla de todas essas informações. Então, falar que não sabia, né, normalmente a gente não aceita, colegiados, né, sempre quando a gente participa, não é uma justificativa aceita por esse motivo, que a gente sempre deixa o mais claro possível, né. Onde estão essas informações? Site do programa, aí o link, aí o print aí do site, né, vocês já conhecem. Estava aí, inclusive, nesse dia aí a informação, né, do professor Fabiano, né, nosso diretor-geral, foi escolhido lá para membro desse assessoramento, né, da área de agronomia do CNPq, né, isso é muito bom, uma conquista muito grande também, né, esses comitês, eles participam de várias avaliações, de vários editais, então é muito importante a gente ter representantes do Instituto Federal Goiano e do Campus Rio Verde participando desse comitê de assessoramento, né, na área de agronomia lá no CNPq. Né, o comitê geral, né, são 3 membros que tem cada comitê, então, assim, uma grande honra para o IF Goiano ter um representante, né, daqui lá, né. Isso só se consegue os bolsistas em produtividade nível 1, né, então tem todo um critério para escolher esse representante. Bom, mas a notícia em si está aí, né, mas o que eu queria mostrar é o site, né, além da notícia. Aqui, né, temos vários caminhos para chegar, mas esse aqui é um deles, né, está lá os mestrados, doutorados, ali no cantinho esquerdo inferior, aí aparecem todos os programas, né, que a gente tem aqui no campus. Dentro também a gente tem um acesso na página geral do IF Goiano, da reitoria, aí é esse local aqui, né, onde a gente tem aí mestrados e doutorados, aí é uma outra página com outro desenho, mas todos os caminhos levam, né, a um único local, que é a página do programa, e aí entrando na página do programa, a gente tem as informações gerais, né, do programa, e o que eu quero destacar é aqui, ó, no item documentos, né, no link ali de documentos, a gente tem sempre atualizados todos esses documentos. Aqui eu peguei, por exemplo, Engenharia Aplicada e Sustentabilidade, onde a gente tem ali todos os documentos, rol de disciplinas, horários das disciplinas, né, que estavam previstos antes da pandemia, mas estamos adotando, seguindo também bastante ainda, principalmente as aulas síncronas, né, os horários que estavam previstos lá nas disciplinas, e assim por diante. Né, o regulamento aqui, ó, do PPGEA está aqui, o regulamento interno do programa, o regulamento geral também vai estar aqui para baixo, né, descendo aqui, rolando descendo a barra de rolagem. Então, atentos a isso, atento a esses documentos, atento aqui, ó, revisores cadastrados, né? Então, tudo isso a gente tem essas informações escritas aí no site. Pessoal, de um modo geral, era isso que a gente queria destacar, principalmente esses itens aí que são mais relevantes, né, para o conhecimento, principalmente quem está iniciando aí na pós-graduação, nos programas aí recém-ingressados, né, 2, 3 meses aí chegados ao programa. A gente coloca aqui à disposição, né, tanto eu, o professor Adriano, os demais coordenadores que estão aqui presentes, professores também, né, que já têm experiência, né, e sempre nos ajudam também a tirar essas dúvidas. E é isso. Eu gostaria de agradecer a todos, né, por estarem aqui. A minha previsão era de 1 hora, acabou sendo um pouquinho mais ali para essa fala, né, a gente tem notado isso também, estender muito a fala, né, às vezes nessa forma que fica um pouco cansativa, mas espero que tenha tirado aí as principais dúvidas de vocês, e agora eu vou colocar aberto para dúvidas, né, se caso tenha passado alguma coisa, às vezes é meio rápido, e às vezes a gente fica, às vezes não consegue ter todas essas informações. Coloquei para gravar esse arquivo separadamente, a partir do momento que a gente começou a apresentação desse item aqui das normativas, né, posso disponibilizar também para vocês, né, acho que não tem problema, a gente passa aí para os coordenadores e vê uma forma de disponibilizar. Caso tenham dúvidas também, a gente fica aqui à disposição, né. Como eu estava aqui na apresentação, não vi aqui os comentários, não sei se alguém
né, chegou a fazer alguma pergunta por aqui. A data para entrega do relatório semestral, tá, a Renata aqui falou. Na verdade, não temos essa data ainda, né? Como eu falei, ainda temos essa definição do calendário, como vai ficar para o encerramento do semestre, né? Então, o relatório semestral, talvez a gente já consiga prever essa data, mesmo não tendo o encerramento do semestre, mas provavelmente vai ser, né, no mês de agosto, né? Ainda vamos definir isso, talvez, como são atividades que muitas delas dependem de finalizar disciplinas. Finalizando disciplinas, a gente vai ter esse fechamento aí do relatório semestral, né? Mas assim que a gente tiver esse fechamento, né, a gente encaminha para todos e faz essa divulgação, né? Dúvidas, pessoal? Alguém pode ficar à vontade, abrir o microfone e perguntar. Ver se mais alguém aqui tinha perguntado. Aurélio? Professor, isso. Eu queria fazer mais alguns comentários em relação à sua apresentação. Já te parabenizo aí pela disposição e por ter passado tanta informação para a gente aprende demais com essa apresentação, né? Eu também fui aluno aí do Instituto, então eu sei muito bem o que esses alunos estão passando aí do outro lado da tela. Mas eu gostaria de falar um pouco mais para eles, tá? Para eles não se assustarem com essa quantidade de informações, com essa quantidade de regimentos. Parece complicado, mas não é. Basta o aluno dedicar, né, focar no seu desejo de concluir o mestrado o mais rápido possível, da melhor forma possível, né? Então, é muito importante que os alunos tenham muito bem alinhados, né, esse desejo com a família, né? A família tem que entender esses momentos de ausência também, né? A dissertação é como um filho, né? Tem um livro que eu gosto muito e eu recomendo muito para os alunos, que se chama Histórias Impublicáveis sobre autores e seus trabalhos acadêmicos. Eu posso compartilhar ele aí com o link aí para comprar o livro. E esse livro traz ressalta muito a importância da vivência do aluno, né, na universidade. E a vivência que nós estamos tendo no momento agora é essa virtual. Então, tá tendo muita live, webinar, está tendo muita disciplina EAD, então, encorajo demais que vocês participem, vivenciem dessa forma, né, como está sendo proposto agora, mas que, claro, não deixe de vivenciar a hora que isso tudo finalizar e da forma física da melhor forma, né. Também ressalta a importância dos alunos almejarem fazer uma parte do mestrado fora do país, né, incentivá-los, afinal de contas, o mestrado ele não é só para a gente ter um título, ele é também uma forma da gente aumentar nosso conhecimento, nosso vocabulário, nossa cultura, é uma ótima oportunidade para estudar fora, né, não sei como está agora, como vão ficar essas questões de locomoção entre países, mas isso tudo é muito encorajado. Participem de webinars que estão acontecendo em universidades estrangeiras também, como uma forma de melhorar o seu inglês. Fica a dica também para fazer os cursos de redação científica, e aí eu recomendo as lives do Gilson Volpato, que ensinam basicamente sobre o método lógico da redação científica, e também as lives, webinar de estatística, de softwares de imagens, softwares como o Mendeley, né, de referência bibliográfica, e os apps de leitura, não só técnica, mas os apps de leitura de modo geral, né, para vocês adquirirem mais conhecimento. Também me coloco à disposição, enquanto professor de estatística, eu sei que a estatística é um grande vilão, né, para os alunos, mas não é isso, é fácil, basta se dedicar, basta treinar, me coloco à disposição também pelo e-mail, também pelo meu site, fico à disposição para ajudar quem quer que seja, especialmente os alunos do PPG-BG, os quais eu tenho mais contato, mas eu queria fazer novamente parabenizar, e eu lembrei também, Oswaldo, daquela frase daquela
Na verdade, de uma história do professor Luiz Carlos de Abreu, que a gente assistiu lá em séries, que ele coloca que todo mundo é forasteiro no programa de pós-graduação. Mas existem dois tipos de forasteiro. O forasteiro, como no caso do gafanhoto, que vem, se alimenta de toda a plantação e vai embora e não deixa nada a não ser o estrago, mas tem também a abelha, né, que é um tipo de forasteiro também, mas que ela vem, que ela auxilia a polinização e, consequentemente, vai gerar uma semente, vai gerar novos frutos e, consequentemente, eu pergunto para vocês, fica a reflexão de que tipo de forasteiros vocês são, vocês querem ser, né? Fazerem um bom trabalho, o orientador também, né? Claro, o sucesso de vocês depende muito da dedicação de você e do seu orientador. Então, fica essa reflexão para vocês. Parabéns por terem escolhido o Instituto Federal Goiano e estou à disposição, Oswaldo. Tá, joia, ótimo. Obrigado, Aurélio, né, e complementar, né, e realmente é muita coisa e assim, e são dicas, né, são informações importantes. Realmente parece, né, às vezes assusta. Alguém já me falou outro dia, eu falei, gente, mas né, essa reunião ela é muito, às vezes, muita informação, muita coisa que tem que fazer, muita obrigação, mas assim, na verdade, nosso intuito não é esse de assustar, não, é de informar, né, a necessidade, o cuidado que vocês precisam ter, justamente para isso, no começo, né, para vocês já irem tendo noção do que é, do que precisa, né, principalmente o que precisa cumprir para cursar aí o mestrado de vocês. E realmente aproveitem esse período, né, de distanciamento e de tantas oportunidades para complementar a formação de vocês, né, principalmente nesses tópicos, esses itens que são gerais, né, que todas as áreas precisam, né, áreas básicas, e que no curso de vocês vão reforçar, né, e vão facilitar muito a conclusão de vocês, que seja, né, da melhor maneira possível, né. Sim, obrigado, então, Aurélio, né, por colaborar aí também com a gente. Mais alguma dúvida que vocês queiram falar, os demais? O professor Frederico está aí também, né, participando. O professor Frederico, né, com grande experiência também na coordenação de programas de pós-graduação, né, durante vários anos lá no Ciências Agrárias e agora na gerência de pesquisa e pós-graduação, trabalhando juntamente com a gente, o professor Adriano, né. Professor que ministra redação científica, se não me engano, é o professor... tá, o que falou aí agora foi o professor Aurélio, mas tem também o professor Gustavo, que também está trabalhando uma disciplina nessa área de redação científica, tá? E agora, aí, recentemente, foi o professor Aurélio. Tá, o professor Volpato, que é o que o Aurélio falou, que tem tido aí várias lives dele sobre essa parte de redação científica. Isso, Volpato. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais algo que vocês ficaram aí queiram perguntar? Fiquem à vontade. Oswaldo. Renata? Oi, eu fiquei um pouco desconectada. Aí eu não sei se você viu a minha pergunta sobre a data do relatório semestral. Já tem data? Tá. Eu vi depois aqui agora, eu tinha falado também. Na verdade, ainda não está definida, né? Mas assim que o calendário agora for definido, a gente vai divulgar. Provavelmente deve ser ali entre o meio de agosto, meio e final de agosto, né? Que a gente vai ter esse prazo aí para entrega do relatório semestral. Mas assim que tiver, a gente divulga também bastante aí para todos. Tá? Tudo bem. Obrigada, Oswaldo. Mais alguma questão, pessoal? Vocês tenham? Bom, não tendo, né, gostaria de agradecer, então, mais uma vez a todos, né, pela participação, pela paciência também de estar aqui com a gente hoje, né, espero aí ter contribuído um pouco aí para tirar essas dúvidas de vocês, né, para quem está chegando
acolhida, na verdade, né, e assim, a gente sentiu muito falta disso, né, que sempre a gente fazia logo ali no início, né, primeira semana, segunda semana de aula, a gente já reunia todos fisicamente, já fazia essa conversa, né, e esse ano acabou, devido a toda essa situação, foi ficando indefinido, foi passando, né, e aí a gente sentiu muito isso, essa falta, né, de já falar com vocês, né, os novos principalmente estão chegando, conversar, ter esse contato mais instrutivo, né, sobre funcionamento, sobre como que funciona os programas de pós-graduação, né. Então, agradeço a todos, né, pela participação e ficamos aí à disposição para que vocês tenham, né, dúvidas, podem nos procurar, os coordenadores, né, e todos nós aqui da coordenação. Muito obrigado, então, a todos, bom dia, né, se cuidem, né, fiquem bem, e até a próxima, se Deus quiser. Bom dia a todos. Até mais. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Obrigada.